E aí galera, beleza? Eu sou o Hercules, criador do canal Spark AR Tutoriais, e hoje a gente vai fazer o nosso efeito de Natal utilizando um chapéu 3D e também um efeito de neve caindo aqui. Bom pessoal, primeiro eu quero deixar claro aqui, tá, que tudo que a gente está utilizando aqui é gratuito, então vocês podem baixar da library aqui do Spark e você não precisa pagar nada para poder utilizar nenhum chapéu, nem algum desses assets que você quiser utilizar aqui. Outra coisa é que a gente poderia fazer de outras formas também, por exemplo, utilizando o template de Head Decoration, né, onde você já tem toda a estrutura, basta que você pegue o objeto e arraste lá para dentro. Mas eu já ensinei dessa forma em vários outros vídeos, assim como no último vídeo que eu fiz sobre o boné, como colocar o boné e colocar uma textura, colocar uma logo e coisas do tipo. Inclusive, se você está interessado, eu recomendo muito que você assista, porque o vídeo está bem legal. Mas nesse vídeo aqui a gente vai fazer da forma antiga, a forma mais simples possível. Beleza, então para isso eu vou excluir tudo que está aqui para nós começarmos do zero. Vamos lá, para você achar esse chapéu, você pode vir aqui na Library, 3D Object, e aqui você vai pesquisar por Santa Hat, seja Santa Claus e Hat de chapéu. O que eu estou utilizando é esse aqui, o Christmas Hat. Então você pode vir aqui e já importar ele para sua cena. E depois que você importá-lo, basta arrastar aqui para dentro da sua cena. Então já arrastei o objeto. Vocês podem ver aqui que ele tem bastante detalhe, então tá brilhoso, tá bem legal. Então a gente vai conseguir ter um realismo bacana com esse chapéu. E o que a gente pode fazer agora primeiro é o ajuste de escala. Como ele está muito grande, eu encontrei um valor mais ou menos ideal para a escala aqui, que seria de 0,15. 0,15. Ok, já está bacaninha. O que a gente pode fazer agora é já jogar ele para dentro do Face Tracker, para que a gente comece a ver exatamente como vai ficar na cabeça e começar a posicioná-lo também, subir, descer e tudo mais. Então eu vou criar aqui o meu Face Tracker e vou arrastar o meu chapéu lá para dentro. Beleza, vamos lá. Já colocamos aqui. De cara a gente já vê que está muito para frente, né, e muito para baixo, então eu vou subir aqui 0,13. Bacana. O que eu vou fazer agora é jogar ele um pouquinho para o lado aqui. Então vou colocar 0,04. Acho que está bacana já. E agora a gente vai jogar ele lá para trás, para que ele fique mais ou menos no nível da nossa cabeça aqui. Então, menos, né, negativo, a gente quer que ele vá para trás. Menos 0,11. Ok, bacana. Bom, vocês podem perceber que a gente não tem uma oclusão, né? Então, quando eu faço assim, a gente só está vendo o chapéu, a gente não está escondendo aqui para simular que a gente está vestindo ele de fato. Então a gente apenas ajustou a posição para o chapéu. O que a gente precisa agora é fazer o ajuste do nosso occluder. Para isso eu vou utilizar o Head Occluder, ele vem dentro das Face Reference Assets. Inclusive eu vou deixar aqui o primeiro link para vocês entrarem lá e baixar as Face Reference Assets se você não tiver. E agora basta que você arraste ele aqui para dentro do Face Tracker. Bom, ele vem assim, tá? Quando você arrasta ele, ele tem essa cor do material cinza, então ele já fica ajustado exatamente dentro do rosto. A gente pode apenas fazer uma configuração de escala, deixar ele um pouquinho maior. Então vem aqui em Scale, aumentei para 1,1. Beleza, já aumentou um pouquinho, já está bacana. E agora o que a gente pode fazer é fazer ele funcionar como oclusão de fato. A primeira coisa que a gente precisa é alterar aqui o material. Então eu vou lá no material dele, eu venho aqui ó, em Opacity, altero o Blend Mode para Alpha, tá? Geralmente vem como Replace, então coloco em Alpha. E aqui eu tiro toda a opacidade desse material. Mas vocês podem ver que não está funcionando ainda. Isso acontece devido à ordem das coisas que estão aqui na nossa cena. Então, para que a oclusão funcione, ele precisa estar atrás, aqui na nossa cena, na hierarquia, do chapéu. Então eu vou pegar aqui o Head Occluder e arrastar aqui para cima. E agora sim ele está funcionando e fazendo a oclusão aqui. Então se eu desativar e ativar ele,
dá para perceber que já está funcionando bem bacaninha agora o nosso Red Occluder. Ok, e agora o que a gente pode fazer? Nós podemos fazer também uma melhoria nesse material e também a chuva de partículas. Como que a gente pode melhorar esse material? Bom, esse material, como a gente está utilizando aqui, é um Physically Based, você pode primeiro fazer os ajustes básicos aqui na Surface Parameters, como por exemplo ajuste metálico de Roughness, que seria, qual que seria a rugosidade, né? Aqui o metálico é o quanto de metálico vai ser a sua textura e também a força de oclusão. A gente faz alguns ajustes aqui e aí depois a gente parte para a parte do Environment. Para você baixar o Environment, você vem aqui em Search AR Library e vão aparecer vários environments aqui que você pode baixar. Eu peguei esse aqui interior, e é o que eu estou utilizando. Então, olha a diferença com e sem e o quanto ele impacta também na configuração dos materiais. Então, se a gente diminuir a rugosidade, dá para vocês ver como que ficou o nosso material aqui. Eu vou colocar tudo em 100, porque eu achei que ficou bacana assim. E agora vamos partir então para as partículas. As partículas, ao contrário do restante do efeito, eu não quero utilizá-las dentro do Face Tracker, tá? Porque senão elas vão ficar se movendo junto com o rosto e não é bem isso que a gente quer. A gente quer simular o efeito de neve, então vou deixar ela aqui fora do Face Tracker. Vou arrastar ela aqui para cima. A gente quer que ela caia de cima. E agora eu vou fazer alguns ajustes, por exemplo, aqui em Emitter, eu quero alterar o tipo de partícula, porque a gente está utilizando um ponto. Então ela está saindo desse ponto aqui, mas a gente quer que ela saia de vários pontos aqui, dessa região inteira, para fazer o efeito real de neve. Então eu vou alterar aqui para Line. E aqui em Length eu vou colocar um valor que eu acho que ficaria legal aqui para mim, no meu caso, né? Porque eu estou utilizando uma tela quadrada. Ok, agora eu vou deixar aqui a quantidade de partículas, vou deixar em 20 por enquanto. Mas o ajuste principal que a gente vai fazer é na speed, ou seja, na velocidade. A speed, além de você configurar qual que é a velocidade que a partícula vai, você também consegue definir se ela vai para cima ou para baixo, dando valores negativos para essa velocidade. Então, se está 0.2 e ela vai para cima, se eu colocar menos 0,2, ela vai para baixo. E agora a gente pode vir aqui nos ajustes da partícula mesmo. Eu não vou mexer na escala, eu acho que está num valor ok para a gente poder utilizar. O que eu preciso alterar de fato é o lifespan, que seria o tempo de vida da partícula. Como ela está vivendo 0,4 segundos, ela mal está conseguindo chegar aqui em cima e ela já morre, ela some da tela. Então vou aumentar bastante esse valor, vou colocar 4 segundos. E agora sim ela consegue chegar até o final aqui. A gente pode diminuir um pouco. Ficou pouco, 3,4. Beleza, vou deixar em 3,4 segundos para que ela consiga chegar daqui até aqui tranquilamente. Beleza. Então, agora a gente vai apenas criar o material. Então, create new material. Tá aqui meu material. O material que eu vou utilizar, eu posso fazer de duas formas. Na verdade, assim, primeiro eu tenho que colocar em flat, né, das duas formas. Mas o que eu quis dizer em fazer de duas formas é que você pode utilizar uma imagem de neve, ou você pode criar uma neve aqui dentro do Spark por SDF mesmo, que é o caso que eu vou fazer, apenas porque eu não tenho nenhum disponível aqui, mas você pode também utilizar o Face Mesh Mask, que vai funcionar bacana, tá? Então vou criar aqui um mix, ligar aqui no meu objeto, vou criar um value, esse value ele vai passar para mim a cor que eu escolhi para minha partícula. Eu vou colocar aqui como branco, mas você pode colocar a sua neve da cor que você quiser através desse value aqui. E agora a gente vai definir o alpha. O alpha é o recorte aqui da nossa partícula. Então o alpha eu vou colocar um gradiente. Vou colocar aqui um smooth step. Então vou passar esse gradiente aqui e vou ligar aqui no meu alpha. Bom, esse gradiente está com a horizontal, eu quero que ele seja circular. Então, coloquei aqui circular, beleza, tá do jeito que eu queria. Agora eu vou vir aqui na minha partícula, vou alterar de alpha para add. E outra coisa que vocês podem perceber é que as partículas elas não estão passando na frente nem do chapéu, nem do rosto, elas estão sumindo nessa região.
Isso acontece porque as Advanced Render Options das partículas estão ativadas. Então, assim que a gente desativar aqui, elas passam à frente de tudo e agora sim elas estão funcionando por cima do nosso rosto e também aqui do nosso chapéu. Outra coisa que vocês podem fazer é criar também já o Face Mesh Retouch, né? Então, vou colocar aqui Retouching. E agora a gente tem o nosso efeito de neve, o chapéu. E mais um detalhe fino assim que você pode fazer é utilizar também o Warm Up. Então aqui nas partículas a gente vem no emissor, o Warm Up eu vou ativar e aqui eu vou colocar 3 segundos. Para que serve o Warm Up? O Warm Up você vai dizer para a partícula quanto tempo ela já estaria fingindo que já estaria rodando na sua cena. Ou seja, sempre que você inicia a cena, assim, normal, as partículas começam a cair. Então, o seu efeito de neve começa a partir do momento que você abre o filtro. Mas se você definir um warm-up, ela já vai abrir o filtro como se ele estivesse rodando a 3 segundos. Então, as suas partículas já vão estar aqui chegando no final. E aí você consegue já manter o seu efeito totalmente funcional, sem que você comece do zero com as partículas caindo. Então, isso aí já ajuda bastante na hora de você criar o efeito. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e também ativar o sininho para vocês receberem as notificações e seguir a gente lá no Instagram, @SparkRTutoriais. Então, valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.